Romanos capítulo 5, versículo 20. Epa, estou em Efésios. Romanos 5, 20. Vamos ler. O nome da pregação de hoje é Superabundante Graça, que é o termo da Revista Atualizada, que é mais famoso. Romanos 5, 20. Vamos ler. A lei, porém, veio para que a transgressão, o pecado, se ressaltasse, ficasse mais evidente. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. E aí, como eu falei para vocês, a versão revista atualizada diz: sobreveio a lei para que avultasse. O termo avultar é isso, colocar em relevo, ressaltar. Sobreveio a lei para ressaltar a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a versão que eu acabei de ler para vocês, a versão revista Almeida, século 21. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Eu vou explicar isso aqui ao longo da pregação. Eu já vou começar dando meu primeiro princípio já. O primeiro princípio de hoje é: a lei destaca o pecado. A lei destaca o pecado. É isso que Paulo está dizendo. A lei veio para que o pecado, a transgressão, ficasse em evidência. Até aqui, no capítulo 5, até aqui, o apóstolo Paulo, ele deu o diagnóstico ao ser humano. Ele concluiu que toda a raça humana tem o mesmo diagnóstico, tanto judeu quanto gentil. E o diagnóstico é: a doença de vocês é incurável. É incurável. Mas não há algo que nós possamos fazer para nos curar? Pergunta o homem, seja ele judeu, seja ele gentio, romano, grego. Há algo que nós possamos fazer? E Paulo responde sem vacilar: não. Não há esperança em vocês mesmos. Paulo, até agora, ele não hesitou em pegar o seu bisturi e rasgar o homem para expor ao homem o seu coração, o seu estado, o seu interior podre e completamente adoecido. O nome desse bisturi se chama lei. A lei faz isso. A lei de Deus, ela expõe os nossos pecados. Ela expõe quão malignos nós somos. Ora, todos nós, todo ser humano sabe que somos falhos. Todo mundo diz isso. Errar é humano. Ah, é verdade, não há ninguém bom e por aí vai. Não, não é isso que Paulo está falando aqui, não. Não é essa percepção pueril, não é essa noção tão frágil acerca de nosso pecado. Não é tipo aquela pessoa que tem um leve desconforto e que nem se preocupa em ir ao médico. Não, não é isso. O que Paulo fez até agora é rasgar você e dizer: olha aqui, olha a sua situação, não há mais o que fazer. Não há, você é um cadáver ambulante, você está morto. O problema é que o homem, ele entrou em profundo sono em relação aos seus pecados. Ele não tem percepção de seus pecados, não tem mesmo, não tem. Por exemplo, Jesus disse que nós costumamos ver a quilômetros o cisco. Um cisco, gente, é um pedacinho de madeira quase imperceptível. A gente consegue ver um cisco minúsculo à distância lá em nosso irmão. Conseguimos ver as falhas do próximo, ainda que ele esteja longe. Mas ele diz: mas vocês não conseguem ver a trave que está aí atravessada nos olhos de vocês. Pensa, a figura que Jesus está retratando aqui parece assim absurda. Ele diz: você não enxerga uma viga que está passando aqui na sua cara, mas lá longe você percebe o cisco na vida do irmão. Como assim? Isso é uma coisa, é um estado de demência total, de loucura total. É o que o pecado faz. Nós estamos sujos, imundos na lama, e Paulo diz: vocês não conseguem enxergar. Por si mesmos, vocês não conseguem enxergar. Outra figura clara disso é de Davi, que eu já contei para vocês aqui tantas e tantas vezes. Davi adulterou, Davi possuía várias mulheres, mas ele foi lá e pegou a única mulher que Urias possuía. Então, Natã, inspirado por Deus, vai até Davi e conta uma parábola para Davi. Davi, havia um homem, ele possuía muitas ovelhas. Um dia ele quis comemorar, fazer um churrasco,
Ele fez o quê? Esse homem muito rico, ao invés de pegar dentre as suas ovelhas, foi lá à casa do vizinho, que possuía apenas uma ovelha, e matou a ovelha desse vizinho. Davi, o que você acha que esse homem merece? Morte! E aí, veja bem, gente. Olha o nível de ignorância do grande Davi. O nível de cegueira. Ele estava contando, Natan estava contando a história de Davi, ele só mudou os elementos. Ele só mudou os substantivos ali. Ao invés de um homem chamado Davi, ele colocou ali outro homem, e ao invés de mulher, ele substituiu por ovelha, mas é a mesma coisa. E Davi não nota que o profeta está falando de Davi. É isso que o pecado fez conosco. Nos colocou num profundo estado de sono, de dormência em relação aos nossos pecados. E quem pode despertar? Quem pode nos despertar, diz Paulo? A lei. A lei, pregada no poder do Espírito Santo, faz com que os nossos pecados sejam colocados em cima do monte, para que todos nós possamos enxergar quem nós somos. Daí você percebe a importância da lei, não? É por isso, porque hoje os homens, eles não percebem seus pecados. Porque cristãos vão para os cultos dia após dia e não notam a sua imundícia. E continuam vestindo-se como pessoas mundanas, negociando como pessoas mundanas, vivendo de maneira pecaminosa. Por que eles não percebem? Porque há um repúdio em relação à lei hoje. Há um repúdio. E se a lei não é pregada, o pecado não é colocado em evidência. Se o pecado não é colocado em evidência, você não pode se arrepender de algo que você nem sabe. Então, é por isso que o estado da igreja brasileira e no mundo é de total podridão moral. Por quê? Porque a lei não é pregada. A lei não é exposta. Veja como os pastores e os homens de nossos dias se relacionam com a lei. Distorcidamente, eles dizem, não estamos mais debaixo da lei. Distorcendo o que Paulo quis dizer. Para eles, a lei não tem valor. Olha, isso aí era para judeu. Isso não vale mais. Isso não vale mais para nós. Ah, isso aí é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural. E aí, então, eles se vestem como meretriz, negociam como ímpios. Suas famílias são exatamente idênticas às famílias do mundo. Por quê? Porque a lei não é pregada. Por exemplo, se um pastor ele fala sobre política, eles logo dizem, ei, pregue o evangelho. Como assim? Como assim? Por exemplo, uma pauta política hoje é o movimento LGBT, a ideologia de gênero. O que nós devemos fazer? Não podemos falar porque é uma pauta política, então devemos ficar calados. Outra pauta política, o aborto. O aborto. Não falamos nada porque é uma questão política. Isso é ridículo. Apenas prega o evangelho e não fale de política. Pois bem, o evangelho começa com a pregação da lei. A lei é expor os pecados. Quando você então começa a expor os pecados políticos ou qualquer tipo de pecado, as pessoas começam a notar o que elas fazem e que é errado. E somente aí então elas podem se arrepender, perceber quem são, perceber no estado em que as suas almas se encontram. Agora, se domingo após domingo os pastores vêm e pregam apenas que tudo vai dar certo, apenas sobre amor, é claro, as pessoas não veem seus pecados e, consequentemente, não podem se arrepender deles. Mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo da pregação da lei? A lei veio para que a transgressão fosse ressaltada. A lei veio para expor o pecado. Qual era o objetivo da lei? Qual é o objetivo da lei de pôr em destaque o pecado? Por quê? Porque a lei quer fazer isso conosco. Colocar no outdoor o nosso pecado. Em evidência, para que você não tenha dúvida de que o que você faz é pecado. Porque quando você sente uma leve dor, talvez você não busque o médico. Mas se alguém chega com um exame na sua cara e fala, olha a sua situação, você pode morrer a qualquer instante. O que você fará? Só se você for completamente maníaco,
alucinado e doido, é que você não buscará um médico. Mas se você percebe a profunda situação de perdição que você se encontra, você vai buscar um médico. É o que Paulo disse em Gálatas. A lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu de guia para conduzir a Cristo. A lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Como nós nos aproximamos de Cristo? Paulo diz, lei. Quanto mais a lei é exposta, mais percebemos quão podres e malignos somos, e mais então nós nos refugiamos em Cristo, tanto para encontrar perdão para nossos pecados, quanto para encontrar provisão para vencer os nossos pecados. Ora, eu me lembro quando eu comecei a ouvir as primeiras vezes a lei de Deus sobre inveja. Primeiro que de bate-pronto eu jamais reconheceria que eu tinha inveja. Como muitos já disseram, né? Acho que foi o Nelson Rodrigues, que o homem não confessa, ele confessa tudo, ele confessa que mata, ele confessa qualquer coisa, menos inveja. Menos inveja. Não confessa para o pastor, para o padre, nem para o espírito na cabeça dele, né? Nem depois de morto, para o espírito, para o vidente, não confessa inveja. E eu estou lá ouvindo uma pregação sobre inveja, e aquele bisturi foi me rasgando. Pu, 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 pu. E eu falei, miserável homem que sou. É verdade, é assim que eu sou. É a minha essência. É o que a Bíblia declara. E aí, eu concluí que não apenas eu não podia ser salvo por mim mesmo, que eu não podia também vencer a inveja por mim mesmo. Porque a inveja é o ar que eu respiro. É o que Eclesiastes diz, que todo trabalho provém da inveja do homem contra o seu semelhante. Eu precisava, ao ver a lei, eu de imediato identifiquei, eu não podia me salvar e nem me santificar. Eu não podia, de forma alguma, eu precisava de um milagre. Eu precisava, em primeiro lugar, de perdão em relação à minha inveja, e eu precisava de graça miraculosa para me sustentar a partir dali. Eu não podia, de maneira alguma. De maneira alguma. A lei nos conduz a Cristo. Quando eu sou fraco, eu sou forte, diz o apóstolo Paulo. A lei faz isso. Quando você é exposto, quando a lei é pregada de maneira fiel, você fala, não dá. Por exemplo, você já sentiu isso quando eu falo sobre filhos? Pode ser que eu esteja errado, mas pode ser que quando eu falo sobre filhos, e você fala, não dá. Eu acho que não dá, o pastor está louco. Pode ser que a lei leva sempre você a esse estado. Eu não posso fazer isso. Pelo menos não por mim mesmo. Eu não consigo fazer isso. Por exemplo, quando eu ensino a lei sobre o dever de as irmãs serem donas de casa. Foi Paulo que falou, não fui eu. As mulheres sejam boas donas de casa. Ah, é. Olha aqui o argumento cultural. Paulo escreveu isso aí, gente, mas ele não sabia que o mundo ia mudar, entendeu? Aí, ainda bem que os pastores estão aqui para consertar o que Paulo escreveu. Não, gente, é isso mesmo que está escrito. É isso mesmo. E aí muitos dizem, não, o pastor ele está louco, hoje não dá para manter um lar assim. Viu? Você chegou no ponto certo. Não dá mesmo. Não dá. Não dá para cumprir a lei. Nenhum de vocês podem. Nem eu, nem ninguém. É isso que a lei faz. A lei ressalta o quão materialista você é. A lei ressalta o quão pecador você é. A lei leva você a ver a sua fragilidade. Mas aí Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Como assim? Quando você então, por meio da lei, chega ao fim de si mesmo, você então diz assim, basta. Eu não posso por mim mesmo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí, você trilha o caminho da fé. O que é a fé? O que é a fé? A fé não é apenas dizer eu creio em Jesus Cristo. A fé não é apenas não crer em Maria ou em qualquer ídolo. A fé é a crença em Jesus, acima de qualquer ídolo e acima de confiar em si mesmo.
Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olha o caminho que Paulo propõe aqui. Fé em Jesus versus fé nas suas obras. Está vendo? Está vendo que o primeiro inimigo e concorrente de Deus não é Maria, Baal, é você mesmo? Note que Paulo diz que a fé em Jesus está em oposição à confiança em si mesmo. Em si mesmo. Quando você então ouve a lei, o que a lei diz, ela expõe você. Quão podre você é. Quão horrível você é. Quão nojento você é. E aí, se você de fato foi exposto pela lei, você chegará a esse ponto. Não dá. Não dá. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Pois bem, é aí que a fé começa. É aí que a vida no Espírito começa. Não mais eu, mas Ele. Não mais eu, não na minha força, mas na força do Senhor. Pela fé no que Ele pode fazer por mim. Pela fé que Ele é capaz e eu não. Ele é, eu não. A lei ressalta o pecado, diz Paulo. A lei põe em evidência quem você é. Totalmente incapaz de se submeter a Deus. Totalmente. Precisando de um milagre. Se a sentença para você se o diagnóstico você está morrendo. Há algo que eu possa fazer? Você pergunta, o médico diz não. Pois bem, quando o médico diz isso em relação à doença física, você de imediato pensa, só Deus agora? Só Deus. Ótimo. Você pode aplicar isso também na sua vida espiritual. Há algo que eu possa fazer por mim mesmo? Não. E agora então resta-me o quê? Confiar em Deus. Confiar que Ele, em primeiro lugar, pode me perdoar de meus pecados. Segundo, me capacitar a viver aquilo que Ele propôs em Sua palavra, porque quanto a mim eu não posso. Segundo, a graça é suficiente. Ele diz, mas onde o pecado... Vou colocar as duas versões aqui. A versão Almeida, século 21, e a revista atualizada. Onde o pecado ressaltou, a graça ficou mais evidente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, ele veio para dizer, o pecado ele está em evidência quando a lei é pregada. Então, quando não é que você não seja pecador, não é que os homens não sejam pecadores, é que alguns homens percebem mais os seus pecados por conta da lei e do Espírito Santo sobre eles. Mas ele diz, tá bom, tendo o pecado sido destacado, ele fala, mas onde o pecado foi ressaltado, a graça ficou mais evidente ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele quer dizer com isso? Por meio de um evento, eu vou explicar. Em Lucas capítulo 7, Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu, por meio de suas atitudes desrespeitando os costumes da época, tratou Jesus com total indiferença. Como se Jesus fosse um qualquer. Menos do que um qualquer. Ele não recebe da maneira cordial, com um beijo, como os outros faziam. Não dá água para que Jesus lave seus pés, como era costume da época. Não faz nada disso. Entretanto, o texto bíblico diz que uma mulher pecadora, e o texto bíblico dá ênfase, pecadora, ela entra, começa a lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e enxugar com seus próprios cabelos. E diz o texto que o fariseu, que era um líder religioso, pensava consigo, se esse Jesus fosse de fato profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Nessa hora, Jesus, conhecendo o pensamento do homem, conta uma parábola. Fariseu, figurinha, é o seguinte. Um homem devia 50 denários. Outro homem devia 500 denários. Denário, lembrando, era o salário de um trabalhador de um dia, correspondente a um dia. Um homem devia 50 denários, outro homem devia 500 denários, 10 vezes mais. O dono de tudo aquilo perdoou a ambos. Eu pergunto a você,
Quem ficará mais agradecido? O que teve uma dívida pequena perdoada ou aquele que teve uma dívida enorme? Quem ficará mais agradecido? E o fariseu, de bate-pronto, respondeu: óbvio que aquele que teve que a dívida era maior. E aí Jesus diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 47, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A graça de Jesus, ela é suficiente para todos os pecadores. Todos os pecadores que creram em Cristo Jesus, todos aqueles que são seu povo, escolhidos antes da fundação do mundo. A graça de Deus é suficiente para o seu povo. Para todos os pecadores. Todos esses pecadores predestinados por Deus a crer em Cristo. Ela é suficiente. Ela é. E aí, ele está dizendo o seguinte: ora, aqueles que têm mais percepção de seus pecados, obviamente terão mais percepção da graça de Deus. Mais e mais e mais. A graça de Deus fica ainda mais evidente quando os homens têm mais e mais noção de quão pecadores eles são. Aí, Jesus vai no caminho oposto do que os pastores moderninhos têm ido. Como levamos as pessoas a amar mais a Jesus Cristo? Eles acreditam que é falando sobre amor. Falem mais e mais sobre amor e as pessoas mais e mais amarão a Jesus. Mas diz o texto aqui que essa mulher, justamente por ter mais consciência de pecado, é que amou mais. Quanto mais ela tinha consciência de que era pecadora, mais ela amava. É o caso de Paulo também, poucos amaram como Paulo amou, poucos tiveram tanta percepção de que eram pecadores como Paulo teve. E você não precisa ir para a boate, se drogar, se perder lá fora para ter percepção de seu pecado. Não, você não precisa disso. Porque Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Paulo diz isso, não depois de voltar de uma balada. Paulo diz isso: eu sou o pior dos pecadores. Não porque ele acabou de se converter. Depois de toda uma vida andando com Jesus, de devoção, amor, entrega total a Jesus Cristo, ele diz essa frase: eu sou o pior dos pecadores. Mostrando assim que o que você precisa para ter percepção de seu pecado não é ir para a lama, é ir para a lei, para o Evangelho. Quanto mais você ouve o Evangelho, quanto mais a lei é exposta a você, mais percepção de seus pecados você tem, e mais você amará a Jesus Cristo. Assim, pense em João Batista, semblante fechado, dedo em riste, dizendo: pecadores, pecadores, pecadores. Para essa geração, João Batista parece a exata expressão do diabo. É o anticristo. Quem com semblante fechado desse jeito, brabo, é o demônio. Pensam. João é puro amor. Puro amor. Pense no pregador moderno. Camisetinha colada, sorriso no rosto e palavras de afirmação. É o diabo, que costuma vir como um anjo de luz. Porque é por meio da consciência de nossos pecados que nós nos aproximamos de Cristo. Essa mulher muito amou, porque ela muito foi perdoada. Quanto mais consciência de pecado, mais consciência da graça nós teremos. É isso que significa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando abunda a sua consciência de que você é pecador, superabunda a consciência de que Jesus Cristo amou você. Transborda o entendimento dos feitos de Jesus Cristo, da cruz de nosso Senhor. Mas, em que estado nos encontramos? Em que estado nossa geração se encontra? Não precisa não. Já estou acabando. Em que estado nos encontramos? Nossa geração. Nossa geração é toda divorciada. A maioria de vocês aqui vieram de famílias assim e só vocês sabem quão difícil isso é. Traumas e traumas. A ausência de um pai determina e molda a personalidade de alguém de uma maneira. Perversão sexual. Nossa geração cresceu assistindo Banheira do Gugu. A família reunida.
A família que, antes de ir para o culto, via aquela cena de mulheres nuas. Normal, normal, normal. Nós somos terra arrasada, sem exceção. Não há político que dê jeito nisso. Não há psicólogo que dê jeito nisso. Não há programa governamental que dê jeito nessa geração completamente destruída. Agora, quando eu olho para a maioria de vocês aqui, uma história de miséria, de vícios, de pecados, e ao vê-los aqui e perceber que o diagnóstico que havia sido dado a todos nós, sem exceção, que nós tínhamos que morrer por conta de nossos pecados, e notar que vocês estão vivos, a conclusão é uma só. Aconteceu um milagre. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os estragos que o pecado fez não são maiores do que aquilo que a graça realiza. Eu vou encerrar com um exemplo, para mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os estragos que o pecado fez não podem ser maiores do que aquilo que a graça realiza. Davi mata a mente, adultera. E ele é disciplinado por isso. Seus filhos começam a morrer. É verdade. Mas pense por um segundo. Mesmo assim, Deus diz a Davi, seu filho, seu descendente, vai herdar o trono. Um trono que não vai ter fim. Será chamado de o trono de Davi, não terá fim. O Messias se sentará nessa cadeira, no trono de Davi. E aí, mesmo nesse mar de desgraça, de miséria, de pecado da vida de Davi, de sofrimento, de angústia, de sangue escorrendo pela porta, Deus pega aquela mulher, a mulher do adultério de Davi, a Betseba, aquela mulher concebe, e Deus escolhe daquela mulher, é dali que vai sair o Messias. Não das outras mulheres, das fiéis, vai sair dali. E de Betseba sai Salomão, e de Salomão vai sair o Messias, cuja salvação seria dada a todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo. Para mostrar que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, os estragos que o pecado fez não são maiores do que aquilo que a graça de Deus pode realizar na vida daqueles que creem. Isso é a boa nova do Evangelho. Quando o Evangelho foi pregado em Roma, quando o Evangelho foi pregado por Jesus, foi pregado pelos apóstolos, aquela civilização era como a nossa, podre, completamente podre, completamente sem cura, completamente sem chance de restauração. Aquelas pessoas não tinham esperança em si mesmas, mas o Evangelho entrou e transformou aquelas pessoas. Quantos de vocês aqui, seus pais eram ausentes, e hoje vocês se dão bem com seus pais, sem nunca ter ido a um psicólogo? O que aconteceu? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque os estragos que o pecado fez não podem ser maiores do que aquilo que a graça realiza. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos restaura, que nos transforma, que nos muda por dentro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você crê? Vamos ficar de pé?